A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Empório da Beleza, sua loja de perfumes, maquiagens nacionais e importados. Natura pronta entrega. Esqueceu de comprar o presente? Sem problemas. Empório da Beleza aberto até às 21 horas e domingo até às 13 horas. Estacionamento fácil e gratuito. Venha nos fazer uma visita. Mococa merecia uma loja assim. Supermercado Sempre Vale. Aqui eu brinquei com as cores nesse ambiente. Peguei este estofado maravilhoso, gente, todo em veludo, você não tem noção que delícia que é. Num tom de bois de rose, um rosa envelhecido. Conjuguei com a namoradeira, com a poltrona, olha, em tons de Tiffany, lindas. E para dar aquele tchan, levantar o astral, nós jogamos inúmeras almofadas, todas coloridas. Olha só que charme que ficou. O transmissor é pequeno, mas o perigo é grande. Sabe de quem estamos falando? Do Aedes aegypti, o mosquito transmissor de dengue, febre amarela, febre chikungunya e zika vírus. Doenças que podem ser combatidas com ações simples para evitar água parada, como colocar areia nos vasinhos de plantas, cobrir pneus e manter calhas limpas. Campanha Unimed contra o Aedes aegypti. Com você, pela saúde. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. Olá, estamos aqui nos estúdios da TV Direta, ao vivo, para dar início ao nosso programa Saúde. Gente, hoje um convidado que já há um bom tempinho, né, não vinha mais aqui na TV Direta, mas gentilmente aceita o nosso convite e está aqui para falar de um importante tema que eu tenho certeza que vai agradar a todos que nos assistem. Não só as crianças, mas não só os homens, mulheres, todo mundo. Todos vão ficar atentos porque o tema, o assunto do programa Saúde de hoje é muito interessante. Hoje estaremos falando sobre depressão, ansiedade, sobre esses problemas que infelizmente, né, infelizmente ainda aflige e muito o ser humano. E para falar dessa importante área da medicina, que é a psiquiatria, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta a presença do Dr. André de Carvalho Paroli. Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado, então, né, gente? André, muito obrigado por ter aceito o convite, estar com a gente aqui hoje. Ô, doutor, obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer poder trazer um pouco de informação da psiquiatria, né?
Sei que tem muita gente que fica aí, que ouve o programa e que precisa dessa informação, precisa de um incentivo, às vezes, para buscar ajuda, né? E é uma oportunidade excelente essa a gente poder fazer isso aqui juntos. Com certeza, porque muita gente ainda tem preconceito, às vezes acha assim que depressão não existe, é frescura, esse negócio de ansiedade, essas doenças. Gente, existe, está aí, cada dia mais, e a gente tem que ter conhecimento, porque a gente tendo conhecimento, a gente lida melhor com essas situações. Quem que às vezes não conhece, né, uma pessoa que sofre de depressão, que tem ansiedade, algum problema psiquiátrico, ou mesmo esses jovens que infelizmente a gente vê que se mutilam e que às vezes até caminham para o suicídio e precisam de ajuda? Ó, ligue para eles, fala para eles, hoje é o doutor André que está lá no programa Saúde, vamos aprender um pouquinho mais a respeito do tema. Enquanto vocês ligam para a gente, eu e o doutor aqui vamos conversando um pouquinho. Porque o nosso telefone, o 36564147, e o nosso WhatsApp, né, o 992200357, já está à disposição de vocês. Então vamos ligar, vamos aprender. O programa Saúde é uma oportunidade que vocês têm de aprender um pouquinho mais de saúde. Vocês podem ligar, tirar as dúvidas. Quem não quiser deixar o nome não precisa. O importante é você tirar a sua dúvida, né? Aprender um pouquinho mais. Mas vamos lá. André, a gente pode falar que a depressão é o mal do século mesmo? Sim, está tendo um aumento, né? Isso vem vindo ao longo dos anos. A gente acha que não é só porque está diagnosticando mais, a gente acha que realmente está aumentando a quantidade de depressão, né? Então vai ser aí, provavelmente na próxima década, vai ser o maior motivo, por exemplo, de afastamento do trabalho, né? Vai ser a depressão, vai ganhar de problemas de câncer, de problemas cardiovasculares, vai ser, já está entre os 10, né? Se eu não me engano, acho que está em terceiro, estava em quarto, em terceiro, mas logo vai chegar em primeiro, né? A previsão é essa. Então está tendo um aumento, sabe? Só que hoje a gente tem disponibilidade, né, de tratamento, tem possibilidade de cuidar disso. Bom, então a gente pode falar que a depressão já é um problema de saúde pública, né? Sim, é uma epidemia, né? É uma quantidade muito grande. As contas é mais ou menos assim, que 1 em cada 3, 1 em cada 4 pessoas vai ter algum episódio de depressão ao longo da vida, tá? Muitos desses vão ter episódios leves, que vão acabar passando sozinhos, assim, né, sem um tratamento específico, mas muitos vão precisar de ajuda. Certo? E assim, por que está aumentando tanto a incidência no mundo? Por que você acha que as pessoas estão ficando mais depressivas? Uma ideia, assim, pode parecer estranha, mas luz. As pessoas não estão dormindo. Estão ficando sob luz, celular, TV, entendeu? E não estão dormindo, estão tendo uma piora de qualidade de sono, né? E isso é muito importante, então talvez isso seja um fator, né? Existem algumas mudanças culturais também, né? Às vezes, acho que num sentido de não tolerar contratempos, de não tolerar coisas que não saem do jeito que as pessoas querem, né? Sim, educacional mesmo. Sim, certo, né? uma ideia de educação diferente do que era feito no passado, né? Eu acho que existia muito mais uma ideia de criar tolerância, de você criar resistência às coisas. E hoje está uma ideia de não, de você não precisa tolerar nada, você pode ser frágil, não tem problema, entendeu? Então você vai partindo da ideia de que a pessoa não precisa desenvolver resistência, provavelmente a criança não vai desenvolver. Se você não acreditar que ela vai ter capacidade de suportar as coisas e passar por problemas, não vai ter. A pessoa acaba assim, não sabendo lidar com as próprias frustrações da vida, né? Sim. E isso começa lá pequeno, né, com frustrações pequenas, tipo um brinquedo, uma comida, e isso vai, conforme cresce, as vontades vão aumentando, vão indo para outras áreas, né, vai chegar lá na adolescência, então a frustração de um relacionamento amoroso que acaba vai ser insuportável,
entendeu? E do jeito que o brinquedo, não ter o brinquedo lá na infância era insuportável. Então isso vai nesse caminhar. Eu acho importante, o doutor André falou agora, gente, a importância de dormir, né? A gente tem que saber que o cérebro, ele tem os horários dele. É horário de acordar, de dormir, de se alimentar, é para se alimentar, porque as pessoas bagunçam muito isso, né? Sim, tá tendo bastante, né? É um fator que eu sempre falo, falo para os pacientes ensinar para os outros, tal. Consumo de cafeína à noite, né? Muita gente toma café, Coca-Cola de noite, de fim de tarde, então vai atrapalhar para desligar à noite. Ah, mas eu tô bem, tá? Até acontecer alguma coisa, até passar um estresse, entendeu? Então não se abusa das coisas, né? Eu acho que assim, a gente tem que tentar na vida fazer as coisas bem feitas, fazer as coisas certas para aumentar a nossa chance de viver bem. Ligar televisão de madrugada, né? Pegar celular a hora que acorda. Isso acorda o cérebro, né? Celular, internet, né? Acho que é um grau, né? Eu falo assim, por exemplo, televisão, você é passivo, você fica ali recebendo informação. Então, tem muita gente que acaba desligando. O celular, você fica pensando, na internet, você fica pensando onde você vai clicar, o que você vai ver, né? Então, o teu cérebro fica um pouco mais ativo, né? E por último, assim, pior de todos, videogame e jogos. Para acordar, porque não é muito ativo, né? Você está ali muito focado, com muita energia, então isso daí são as coisas assim, seria o grau das coisas que vão pegando o sono, né? Que vão atrapalhando a cabeça desligar à noite. Então, gente, a noite é para desligar, é para descansar. Vamos começar com a primeira dica. Você que não quer ter esses problemas, tipo uma depressão, ou um quadro mais sério de ansiedade, vamos começar então trabalhando o sono. Né? Isso. Dormir bem, se alimentar bem, né? Evitar certas coisas que a gente sabe que não pode fazer perto da hora de dormir, como se alimentar, fazer a sua atividade física, então, bem antes da hora de dormir, né? Em termos de coisas preventivas, né, assim, o que a gente mais tem é a história do exercício físico, né? Isso daí sem dúvida. Previne a vinda de depressão, controla ansiedades mais leves, né? Eu até brinco essa história que eu falo assim, aquele pessoal viciado em exercício, pelo menos metade é muito ansioso, né? E eles se controlam fazendo às vezes quantidades muito grandes de exercício, né? Tudo tem um limite, né, André? Tem. Às vezes eu brinco, eu tenho algumas pessoas que eu até brinco, eu pego alguém fazendo muito exercício, eu falo, o dia que você, sei lá, o dia que você torcer o pé, não puder fazer, você já me avisa, tá? Porque... Tem que tratar. Porque às vezes a pessoa faz aquilo pra segurar mesmo a ansiedade, pra manter um sono bom, né? E dá certo, às vezes uma pessoa se mantém bem anos e anos, né? Isso aí é buscar uma alternativa saudável até, Sim. né? Porque tem pessoas que não conseguem dormir e procuram alternativas assim, nada saudáveis, né? Gente, enquanto nós estamos aqui conversando, ligue pra gente, tire sua dúvida, vamos aprender um pouquinho mais a respeito dos distúrbios psiquiátricos. Nós estamos falando assim de depressão, mas o que me chama muita atenção no dia a dia, eu acho que você deve ver até mais do que eu, é o que está acontecendo principalmente com os adolescentes. A gente vê muito adolescente falar em morrer, em morte. Muitos adolescentes que se cortam, né? Esses dias mesmo eu vi uma moça, a hora que ela ergueu assim a blusa, estava cheia de corte, de riscos. Meu Deus, que é isso? Parece que a gente não via isso antes. Eu gostaria que você falasse um pouco para os pais que presenciam isso. Está existindo estão ensinando um ao outro. Essa história do corte, a verdade é essa. Os adolescentes estão ensinando um ao outro. Estão falando que se cortar vai fazer você se sentir melhor, entendeu? E apesar de existir uma ligação muito grande entre pensamentos de suicídio e automutilação, corte, na verdade são coisas separadas. A maioria das vezes são coisas separadas. A intenção, muitas vezes, desses cortes não é a morte, né? É uma busca, eles como se tivesse um alívio com a dor. E aí eles buscam fazer isso para tentar aliviar uma angústia emocional. Né? Só que é um plano péssimo. Tá? É um plano horrível, não funciona no longo prazo. Entendeu? Quando a coisa chega nesse ponto, o tratamento é necessário, sabe? Aí não vai passar.
tá? Eu acho que são um recado para as famílias, para os adolescentes que estão passando por isso. Isso não é uma coisa, não vai passar, bobeirinha. Não é bobeirinha, é uma coisa séria. Entendeu? Você chegar a ponto de precisar se cortar para buscar alívio para uma angústia que você não tá legal. Vamos cuidar disso, vamos procurar ajuda. Porque tem, né? E eu acho que muito disso caminha nesse sentido também, que entrou dessa história da fragilização, de acreditar de uma postura de sofrimento em relação ao mundo, entendeu? O mundo é ruim, olha como eu sofro. E o que acontece? A partir do momento que você acredita, por exemplo, que você dá muita atenção para um sofrimento, isso daí, gente, quando chega num ponto de um suicídio, de se cortar, tal, a coisa já é mais complicada. Eu estou falando muito da questão quando você pega uma criança muito pequena, que está entrando, está começando a agir dessa maneira, entendeu? Que é a história da tolerância à frustração. Entendeu? As coisas não saem do jeito que eu quero, entendeu? A ideia, uma coisa que às vezes eu falo, né, sempre, que a idade mais violenta do ser humano é 2 anos de idade. É que eles não têm força para matar ninguém. Se eles tivessem, eram uns 2 por dia. Entendeu? É a idade que mais soca, mais puxa cabelo, morde. E com o tempo a gente vai impedindo isso de acontecer. A gente vai botando limite nisso. Entendeu? Ó, você não saiu do jeito que você quer, você está querendo me bater, não adianta. Você não vai funcionar. Tá? Outro ponto, né, o medo, às vezes os pais têm de meu filho vai me odiar. Tá? Geralmente, quanto mais medo tiver do filho odiar, maior a chance do filho odiar. Porque quando o filho demonstrar um ódio, demonstrar um sentimento ruim, a pessoa muitas vezes sai correndo para agradar. Então você está agradando alguém que está te atacando. Quando você ganha agrado, você está atacando alguém e alguém vem te agradar, você vai atacar de novo. Você não vai mudar. Se um negócio está dando certo, está dando um resultado que você gosta, está te trazendo um carinho, você não vai mudar, você vai continuar repetindo aquilo. Essa é a tendência, esse é o nosso natural. Eu falo assim, se alguém te der um soco na cara e você der R$100 para a pessoa vai parar de te bater? Você vai apanhar de novo. E isso para agressão verbal, entendeu? Para ameaças, para essas acusações, tipo, você gosta do meu irmão, não gosta de mim. Entendeu? Você gosta do teu irmão, não gosta de mim? Vai lá, agrada esse filho vai acreditar cada vez mais que a pessoa não gosta do irmão. Porque o dia que ele parar de acreditar, ele para de ganhar carinho, entendeu? É uma relação que vai ser um tipo de sentimento que vai sendo alimentado. Através de atenção, através de carinho, num momento que não é, tá? Eu falo para as mães, por exemplo, essa questão, isso é uma acusação muito grave. Um filho falar para a mãe que ela não gosta dele, entendeu? É uma acusação muito grave. Então, quando a mãe recebe uma acusação dessa, é para ela achar ruim. Não é para ela agradar, falar que ama, é para ela achar ruim. Ela está sendo acusada de uma coisa gravíssima. Uma mãe não amar um filho é muito grave. É difícil explicar isso para uma mãe, né? Você concorda com mas isso é cultural. Entendeu? Isso é uma questão cultural. Os nossos avós não acreditavam desse jeito. Mas, André, eu acredito assim também que muitas pessoas, nem tudo que elas falam é o que elas sentem. Então, quando a gente vai ficando adulto, a gente às vezes vai conseguindo separar melhor isso. Mas para a criança, não. Para a criança, muitas vezes as coisas são juntas. Tá? Então, às vezes, essa coisa, está fingindo. Né? Muitas vezes não. E se alimenta as duas coisas junto. Se for fingimento, você está alimentando fingimento. Se for uma emoção ruim, real mesmo, de ódio, de raiva, você está alimentando aquilo. Então, do modo geral, emoções ruins têm que ser brecadas, tem que ser posto um limite, não alimentadas. Os pais devem dar atenção, dar carinho para os filhos, dar tudo que eles quiserem para os filhos, no momento adequado, que não é quando o filho está agressivo, não é quando o filho está agindo mal. Mas na hora de uma agressão, qual, então, a conduta que um pai deve tomar? Primeira coisa é fazer parar. Segurar. Tá? É aquela história, você segurar uma criança de 2 anos, qualquer um, né? Você tentar segurar um adolescente de 15 anos
1,85 m de altura, 80 quilos, é outra conversa, né? Entendeu? Então, por isso essa história que eu estou frisando muito de ser importante que isso seja desde pequeno. Não pode ficar naquela de não entende. São os limites. Entendeu? Tentou agredir, vai ser impedido. As pessoas vão achar ruim que você tentou agredir alguém. Entendeu? Não importa se tem 1 ano, tem 2, tem que mostrar de alguma forma que aquilo é inaceitável. Que não se usa isso onde a gente vive. Esse mundo aqui não aceita esse tipo de comportamento, esse tipo de ação. Bom, já estão chegando várias perguntas. Agora nós vamos parar um pouquinho de bater papo, porque já está tão bom aqui, né? Para responder aos nossos telespectadores que estão ligando. Gente, não esqueçam, quem mandar a pergunta via WhatsApp, nós não temos o contato de vocês, a menos que vocês não queiram se identificar, tá? Ó, eu vou abrir até com uma pergunta um pouquinho longa, ó. Boa noite, doutor. Não fala nem idade, nada assim, né? Mas conta a história. Há algum tempo tenho sentido uma falta de ânimo. Meu coração fica acelerado. Não tenho vontade de sair de casa nem de fazer minhas atividades diárias. Sinto-me cansada o tempo todo, mesmo quando não faço nada. Tenho medo de morrer. Entro no ônibus ou no metrô e fico imaginando que vai acontecer um acidente. Nas últimas semanas, isso se agravou, mas agravou tanto que pedi demissão do trabalho, pois tenho muito medo de morrer no caminho de ir de volta. Choro constantemente por qualquer motivo. Às vezes acho até que tenho um câncer no intestino, porque tenho dores abdominais constantes. E como um tio meu morreu há 3 meses com esse tipo de câncer, já acho que tenho também. Tenho medo de procurar o médico. Tenho medo de achar que estou com uma depressão. Mas gostaria de uma opinião sua. Tá. Vamos chamar de amigo anônimo. Amigo anônimo. É um transtorno mental de moderado. A gente pode falar de moderado para grave, né? Porque assim, a pessoa abandonou o trabalho. Está incapacitando a pessoa. A pessoa não deve estar só para o trabalho, né? Deve ter parado tudo. Não está pegando metrô para ir trabalhar, não deve estar pegando para ir na casa de um amigo, não deve estar saindo dessa casa, deve estar fazendo apenas o essencial. Eu penso, ou escutando essa história. E está sofrendo, né? E sofrendo, muito, entendeu? Então a história assim, sei lá, você não quer ir no médico agora, ver se você tem câncer do intestino, não sei o quê, não tem problema, não vai. Mas assim, vá cuidar desse emocional. Às vezes existem algumas condições clínicas que acabam, né, indo para o lado do sintoma psiquiátrico, mas assim, eu acho que o que você chama muita atenção é esse teu sofrimento. Você está num sofrimento tremendo, entendeu? Tem ajuda para isso, né? Tem medicação que controla esse tipo de medo, só que precisa ser avaliado e precisa fazer uso do tem que procurar ajuda, né? Sim, sim. Entendeu? Quando chega nesse ponto assim, de interromper atividades, tudo, eu falei da história da medicação porque geralmente é muito raro alguém que, não consigo mais trabalhar. E você vai tratar uma terapia apenas. Entendeu? Geralmente são para quadros mais leves, ou então para questões mais de relacionamentos. Tá? Quando chega uma ansiedade, né? Ansiedade, a gente fala ansiedade, né? Tem muitos significados para ansiedade no meio comum. Mas em psiquiatria, assim, ansiedade eu sempre falo que é relacionada a medo. Entendeu? É um medo, você está em perigo, você está sentindo que você está em perigo. Então o metrô é perigoso, a doença, entendeu? Está uma sensação de perigo aumentado, teu alarme está desregulado, está quebrado. Certo? Então vai atrás de ajuda, tem ajuda, entendeu? Dá para você viver bem, dá para assumir isso daí. Entendeu? Você não precisa viver desse jeito. Eu acho que essa que é a história, não precisa. Entendeu? Você não... Eu falo, povo, quando, por exemplo, alguém está com alguma doença, alguma coisa que a gente não tem jeito, a gente fala, não fala? A gente é médico, a gente fala, né? Daí não tem o que fazer. É assim, você vai ter que conviver, sei lá, vai ter que conviver com essa dor nas costas que você tem, entendeu? Isso tem jeito. Ansiedade, uma grande maioria vai ficar bem mesmo. Vai e por que não procurar ajuda, né? Ficar entre nós, o doutor André estudou tanto tempo para ajudar pessoas assim, não é, André?
Eu acho que essa história é muito dos discursos, né? Assim, das pessoas repetindo coisas que não fazem a menor ideia, né? Eu falo abertamente, pessoas ignorantes, entendeu? Porque a pessoa não faz a menor ideia de nada e está falando que o remédio vai matar, que o remédio vai fazer mal, que o remédio vai viciar, entendeu? E está colaborando com uma pessoa que tem medo, assim, você que fala isso aí em casa, tá? Você está colaborando com uma pessoa que está sofrendo, continuar sofrendo e não receber ajuda. Entendeu? Eu falo só, quem tem diabetes não toma remédio todo dia? Quem tem pressão alta, né? Por que não a pessoa que tem um distúrbio psíquico também fazer seu tratamento? Então, ó, nada de preconceito, levante a cabeça e fala, vou buscar ajuda, porque a vida é tão boa, tem que ser vivida de maneira, né? Eu vou dizer, nosso cérebro dá defeito também. Estômago dá, joelho, coluna, o nosso cérebro dá, nossas emoções, o raciocínio, o pensamento, pode dar defeito em tudo isso, igual dá no resto do corpo. E tem tratamento para isso. Então, tá com defeito, gente, vamos consertar. Então, vamos lá, doutora Eliana, parabéns pelo programa. O doutor André é um ótimo médico. Gostaria de saber, doutor, que além de medicamento, qual a importância da família no tratamento de um paciente? Assim, acho que a família é a importância para a vida, né? Antes de tudo, né? Acho que família é a célula mãe mesmo, né? Sim. Então, assim, a gente precisa desse apoio, né? Precisa dessa ajuda da família, muitas vezes no tratamento, tá? Tem alguns tratamentos que, assim, a chance de sucesso sem a ajuda da família vai lá para baixo, tá? Mas às vezes até coisas mais simples. Então, um ponto assim, para ajudar o psiquiatra, né? Assim, ter um ponto para ajudar o psiquiatra que eu sempre falo é o seguinte: a pessoa piorou ou não está melhorando, conferir medicação. Porque acontece muito erro. A pessoa está tomando 3, está tomando 2, entendeu? Está tomando 1, reduziu, não sabe, acha que está tomando certo. Se perguntar, a pessoa jura, não, era 1 só. Não, é 3, ó, você faz 6 meses atrás aumentou. Então, assim, isso é um ponto, por exemplo. Outro ponto, ajudar a pessoa quando ela não está bem a procurar ajuda. Aí atrás de atendimento, entendeu? Atrás, às vezes, da medicação. Entendeu? Então, esse é um outro ponto que a família ajudar. Tá? Que deve ser evitado, de modo geral. Exacerbação emocional. Entendeu? Assim, aquele emocional muito forte, muito cobrança e acusação. Entendeu? Aliás, isso deve ser evitado em qualquer relacionamento, né? Cá entre nós. Com certeza, né? Isso, a gente deve tratar, né, as pessoas como de igual para igual, entendeu? Do jeito que eu quero ser tratado. Então é tentar convencer as pessoas, tentar explicar para as pessoas qual a vantagem delas aquilo. Tá? Então, ao menos que eu falei no começo muito história de violência, né, de botar limite, mas limite é para isso. Entendeu? E quem ama educa. Isso. Né? Boa noite, doutor André. Eu sou a Fátima. Doutor, eu não durmo muito bem à noite. Todos os dias acordo por volta das 4 horas da manhã, aí não durmo mais. Né? Um abraço para o doutor. O que poderia fazer para ajudar a Fátima? Precisa fazer uma avaliação. Tá? Não, vai acabar desenvolvendo uma depressão, uma angústia, ansiedade. Né? Se já não é. Porque assim, se a gente pegar aí insônia primária, que a gente fala insônia, na medicina a gente fala primário quando o problema é só aquilo ali, é aquele principal, né? Insônia primária é raro. Geralmente é alguém que tem uma ansiedade mais alta, é alguém que já está meio deprimido. Às vezes esses erros, a gente falou no começo dos erros, né, da história do celular, televisão, dormir com luz acesa. Muita gente tem mania de dormir com luz acesa. Gente, vocês não precisam de luz para respirar. Eu juro. Tá? Se acabar a luz do mundo, vocês vão continuar respirando. Se vocês perderem a vista, me livre vocês percam, mas vocês vão continuar respirando. Então muita gente, não, eu fico sem ar se não tiver luz. Isso é medo do escuro. Tá? Medo pode sumir. Se a gente enfrentar ele, ir devagarzinho, pode sumir. Isso atrapalha muito o sono de muita gente. Mas igual a Fátima, acorda 4 horas da manhã. A última coisa que ela deve fazer é acender a luz. Ligar a televisão, que às vezes pegar a luz o celular, já tá acesa, né?
às vezes a luz já está acesa, né? Tá a luz do corredor acesa, a luz do banheiro acesa. Então essa iluminação pode ser suficiente já para facilitar que a pessoa desperte. E não é o barulho que vai despertar, é a claridade, A claridade, né? Sem claridade é mais difícil que o barulho acorde a pessoa. A claridade já deixa... Quando a nossa cabeça vê claridade à noite, ela acha que está amanhecendo, que está chegando o horário de acordar. Então ela acaba achando que é o sol nascendo. Só que você fica no sol nascendo a noite inteira. Bom, o Chico enfermeiro também ligou pra gente, dizendo que está amando o programa e mandando um abraço pro doutor. Ô Chico, muito obrigado, viu? Pela ligação e muito obrigado por estar aí nos prestigiando. Obrigado, né? Chico. A Maria Eduarda quer saber, doutor, o que a gente pode fazer para controlar a ansiedade? Você dá umas dicas para ela. Tá. O basicão, né, da história que eu falei, na história de controle de sono, atividade física, né, a gente falou do exercício físico, né, isso é um basicão. Problema de emocional, em geral, assim, a ideia do emocional que eu gosto de passar um pouco, isso é teoria comportamental, de psicologia comportamental, né? Que é a ideia de que você alimenta as emoções, conforme o que vai acontecendo depois que você sente aquilo, alimenta aquilo. Então você ficou preocupado, tinha uma coisa te preocupando, te dando medo, você foi e resolveu, a próxima vez que você entrar num problema parecido, a tendência é que aquele sentimento volte. Tá? Para ansiedade, preocupação, isso é muito chato. Por que é chato? Porque, por exemplo, se o Eduardo estiver preocupado com uma prova e ela teria que não estudar. Porque se ela estudar, ela está obedecendo à ansiedade. Ela vai sentir um alívio. Ela ficou preocupada, estudou, aliviou. Daqui a pouco, a próxima prova, ela vai voltar àquela ansiedade. Então fica um sistema que você fica alimentando aquilo. Por isso que a ansiedade às vezes é chato, porque tem coisas que a pessoa não pode deixar de fazer. E por isso que muitas vezes assim, você tem que acabar tratando mais com medicação. Tem jeito às vezes de distrair. Uma coisa que eu fiz uma vez, só que era uma coisa muito compulsiva de estudo, eu conversei com a menina para ela marcar horário. Teu horário de estudar é da 1 às 5 da tarde, não tem problema, mas da 1 às 5. Acabou. Entendeu? Por quê? Porque era essa coisa, sentia angústia, ia lá, estudava, aliviava, e cansava, parava. Dali a pouco começava a ficar preocupado de novo e ia lá. Entendeu? Então eu lembro que estava num cursinho, né? Chegou em maio e quebrou. Porque estava estudando sábado, domingo, acho que descansava sábado à noite. Então eu estudava sábado, domingo, segunda, todos os dias de manhã, de tarde, de noite. Quebrou, não consegue mais, né? Então é uma coisa de desempenho. A ansiedade faz isso, né? Você não obedecendo ela tem uma tendência de te cansando, de você ir exagerando no que você vai fazendo, até você esgotar e parar de fazer. É igual a alimentação, né? A pessoa come, né? Ela já dá um prazer, então ela acha que ela tem que comer cada vez mais, e acaba se alimentando por ansiedade, né? Isso. E sentindo mal. Né? Engordando, né? Sim. Mas sabe que a coisa da compulsão alimentar, né? Comentando isso, tem alguns estudos, algumas coisas, que o principal sentimento, na hora que as pessoas dão aquele comer descontrolado, que come uma grande quantidade, né? O principal sentimento que as pessoas relatam, quando você pega aqueles diários, fazer o diário, o que você estava sentindo na hora que você comeu? Fome. Tá? E realmente, se a gente está com fome, a gente vai comer porcaria. Se você tiver com muita fome, você vai querer comer pizza, lanche, você não vai querer comer salada. Então, ficar com muita fome, tentar ficar longos períodos sem comer, geralmente desencadeia esses comer compulsivo, comer quantidade exagerada. Então não é para sentir fome. É para tentar manter uma coisa mais constante, entendeu? Principalmente quem faz dieta muito maluca, aquela dieta tentar ficar sem comer nada. Que não dá, né? Boa noite, doutor André. Uma belezinha esse doutor, olha aqui. Obrigado. Gostaria de saber, doutor, como uma pessoa chega ao surto? Eu faço uso de escitalopram e zolpidem, às vezes à noite, mas sinto um zunido no ouvido. Pode ser devido ao remédio? Então,
Aí isso precisa ser avaliado, mas assim, A do modo dose, geral, né? não é dos sintomas mais comuns, não. Entendeu? E zumbido no ouvido é aquela coisa chata, né? Que eu falo aos pacientes, tenha paciência, porque não tem muito... Tinha um professor antigo do otorrino, que ele ensinou, e eu já ensinei tanto de pacientes já usaram. É que hoje a gente tem uns outros recursos, né? Mas era falar para o paciente botar rádio de pilha no chiado, não botar ele na rádio. Para usar aquele chiado para tampar o zumbido, porque geralmente o zumbido é de um lado e aquilo fica incomodando. Então se a pessoa botar um barulho, né? Hoje tem uns negócios mais chiques, você botar lá no YouTube tem 8 horas de barulho de chuva. Você dorme com o barulho da chuva. Né? Mas eu pego o rádio e deixo ele chiando. Era colocar um barulho constante que você vai aumentando o volume até tampar o zumbido. Isso é uma coisa para quem tem zumbido crônico, porque muitas pessoas com zumbido acabam indo tomar remédio para dormir, porque não consegue desligar por causa do zumbido. Né? Então, aí o outro que começa a ouvir o outro, esquece o dele, né? Eu tive um caso que mandaram para a senhora achando que ela estava com uma crise, que ela estava ouvindo vozes. Tal, porque ela chegou, era uma senhora bem de idade, ela chegou, não, eu tô ouvindo, parece um monte de gente falando, parece uma cachoeira tal. Era de um lado só. Eu falei, não, isso é zumbido. Sabe que, André, um dia atendi uma senhora que falava para mim que ela ouve músicas orquestradas. Ela ouve uma orquestra. E a orquestra direitinho, toca a noite inteira. E ela consegue até separar uns instrumentos que fica tocando a noite toda. Na hora que ela deita. Na hora que ela deita. Tem uma deficiência auditiva. Não tem deficiência auditiva. Porque geralmente acontece em deficiência auditiva. A pessoa não está escutando e aí o centro de escuta do cérebro pode desregular. E a pessoa começa a ouvir coisas diferentes. Assim. Não tem deficiência auditiva. É interessante, né? E com medicamento, ela diz assim, ó, a música baixou. Mas a música continua. Né? Eu acho que ela tinha perguntado da história do surto, né? Como é que entra em surto. Basicamente entrando, tá? Ao menos que você faça alguma arte mais específica, assim, tipo, sei lá, fique longos períodos sem dormir, use drogas, ou qualquer coisa do gênero, a gente fica doente, igual fica com as outras doenças. Né? É aquela história, dá para você tentar evitar, ter uma vida saudável, tentar ter uma vida tranquila, né? Sim, né? Mas assim, no final das contas, tem muita coisa que é imprevisível. Falta de dinheiro pode levar uma pessoa a um surto? Sim, e aí a questão assim, mas o tipo do surto, o tipo da predisposição, né? Para esse ponto eu sempre lembro de um áudio, eu acho que algumas pessoas já devem ter escutado, que é o banco ligando pro cara para cobrar e o cara pescando. Não conheço. Não? A mulher do banco, ô senhor está com uma dívida aqui no banco, aqui, ó. Não, já resolvi. Não, o senhor resolveu? Que consta em aberto ainda. Não, resolvi, não vou pagar não. Não, mas o senhor precisa vir aqui acertar tal. Não, moça, ó, vamos conversar não, que você está atrapalhando aqui, que vai espantar os peixes. Entendeu? Então, assim, essa coisa do automático, quem é ansioso é que geralmente acredita nisso, que tipo, tem que ficar ansioso, tem que ficar tenso, não tem outra opção. E ele... Não é assim. Só que daí já é o contrário, né? Daí já é esculacho, né? Os caras já é esculachado, para não falar outras coisas. Né? Já é uma pessoa que não tem preocupação, não se responsabiliza pelas dívidas dele, né? Mas também não precisa se desesperar a ponto de entrar no surto, né? Eu conto essa história por causa disso, dessa ideia de tipo que é automático. Por exemplo, se meu dinheiro acabar, eu tenho que ficar em desespero. Tá? A maioria das vezes, por exemplo, essas pessoas não vão passar fome. Hoje, a realidade, e muita gente ansiosa, sem dormir, desesperada, pensando em se matar, por causa de dinheiro, não vai passar fome. Entendeu? Vai perder muita coisa, vai ficar sem bens materiais, vai ter menos coisas materiais, vai. Entendeu? Mas o básico de sobrevivência a pessoa vai ter. Só que ao mesmo tempo a pessoa está entrando nesse estado de desespero. Boa noite, doutora Eliane e doutor André. Parabéns pelo tema e pelo programa de hoje.
né, falar sobre depressão. E a depressão, né, hoje em dia, cada vez mais. Gostaria de saber, doutor, o que desencadeia a depressão? Quem está falando é o Lourival, que está assistindo lá do aeroporto municipal. Ó, seu Lourival, ó. Abraço para o senhor aí, viu? Boa noite, Lourival. O que desencadeia a depressão? Depende de cada caso e tem os casos que não desencadeia, que acontece. A pessoa chega, fala, ó, faz 2, não aconteceu nada, tá tudo bem, não tô com nenhuma coisa me incomodando, mas faz uns 2, 3 meses que eu tô começando a vir com o sono ficar pior, tô começando a não ver graça nas coisas, tô querendo só ficar encostado, tô indo arrastado trabalhar. A pessoa vem e te conta uma história dessa. E às vezes você fuça, então você ainda acha algum problema, alguma coisa ali que a pessoa não está. Mas assim, muitas vezes não tem mesmo. É o que eu falei da história eu brinquei da forma de dar defeito, né? Do funcionamento do organismo pode apresentar algum defeito, alguma coisa, uma desregulação. E aí isso, da depressão pode ser isso. E o contrário também, tipo, ó, não, a depressão é por causa do trabalho. Não é automático assim. Porque se fosse, por exemplo, todo mundo que trabalha naquela mesma coisa teria que estar com depressão também. Então existe a interação do estresse, do dia a dia, dos problemas que estão acontecendo com a pessoa, mas também existe uma predisposição. A pessoa tem uma tendência a entrar em depressão. Tá? Em situações históricas, né, por exemplo, campos de concentração nazista, tal, tem relatos de prisioneiros lá, quem já viu filmes sabe o tanto que isso é chocante, né? Quem leu sobre história, documentários, tem prisioneiros que não entraram em depressão. Né? Tem um psicólogo muito famoso que ele era judeu e ele ficou preso. Né? Então ele tem todo o relato dessas coisas do pessoal em campo de concentração. Tudo. É bem interessante. Parabéns pelo programa, parabéns ao doutor André, que é um excelente médico. Doutor, é normal uma criança ter depressão? Pode acontecer, entendeu? A gente não descarta. É que assim, quando muito novo, vai ficando mais raro de acontecer, vamos dizer assim, entendeu? Mas pode acontecer sim, tá? Existem casos sim, tá? E muito novo que eu falo, tipo, 4 anos, 5 anos, 6 anos, que nem 8 anos, tem, acha, vê, entendeu? Não é tão raro assim de acontecer, não, tá? 10 anos, 12, aí já vai entrando para a adolescência, vai ficando mais, né? Vai dando mais, mas acontece sim, pode ter sim, tá? É apenas essa história que talvez seja um pouco mais rara do que o adulto, né? Eu penso que é porque a criança vive mais momento que a gente, né? Mas também existem pessoas assim, que deixam as crianças muito ansiosas, né? A criança chega, ela tem balé, ela tem inglês, tem não sei o quê. Ansiedade, não deixa a criança viver, né? Ansiedade é bem mais comum até, né? Do que em criança do que depressão, né? Uhum. A questão de ser ansioso, preocupado, né? Isso é bem mais comum. Ó, a Márcia pergunta, olha, essa aqui deixou o nome, que ela tem uma amiga, né, que tem mania de pegar objetos, de furtar objetos, levar objetos para casa que não lhe pertencem. Uhum. Ela pergunta se isso é uma doença, doutor. Isso é uma alteração de comportamento que tem tratamento, tem um nome, né, que é cleptomania, né? Isso basicamente é uma emoção, vamos falar assim. A pessoa é como se fosse uma adrenalina. Durante aquele ato a pessoa sente uma emoção, está correndo risco, entendeu? E isso precisa ser tratado porque acaba dando problema de a pessoa ir presa mesmo, entendeu? Porque a primeira vez, beleza, aí perde réu primário. Segunda vez, vai preso, acaba indo para cadeia. Né? Então, quem faz isso e não foi pego ainda, vá se cuidar, vá se tratar. Mas porque é uma doença. acaba acontecendo. Mas é uma doença nesse sentido, é uma doença mais no sentido de vício. Entendeu? A pessoa fica viciada naquela emoção de pegar uma coisa escondido, aquele risco de ser pego, aquela tensão. Será que a pessoa não pode pensar assim, ó, tá vendo? Eu sou, né? Eu consigo fazer em ninguém, né? Pode ser, uma sensação de poder, tipo, eu consegui fazer, alguma emoção boa, senão a pessoa não fazia. Na hora ali a pessoa deve sentir alguma emoção boa, senão ela não faria isso, né?
Só que no longo prazo, posteriormente, isso acaba trazendo consequências graves, acaba trazendo problemas para a vida da pessoa. Doutor André, tenho 24 anos e ando meio deprimido, como mal, tenho insônia. Às vezes ouço até vozes e penso que são alucinações. Pode ser mesmo? E fiquei muito feliz com o tema do programa de hoje. Boa noite. Sim, você está contando aí, né, da questão de alguns sintomas que são do quadro depressivo, né? Então, dificuldade de dormir, desânimo, né? Isso são coisas que vão indo para o lado da depressão. Precisa ser avaliado, né, para ver exatamente que quadro está acontecendo, que tipo de medicação vai usar. Existem alguns tipos diferentes de depressão. Né? E existem pessoas que têm alucinações e sofrem demais com essas alucinações. Essa história de ouvir, né, as vozes e tal, isso incomoda muito, né, porque geralmente são conteúdos horríveis, né. Tem até aquelas pessoas que simplesmente ouvem eu chamando, né, mas outras vezes são coisas ruins mesmo que fala para a pessoa. Xinga, humilha, né? E isso judia muito da pessoa, né? A pessoa sofre muito com isso. Mas vamos falar para esse jovem de 24 anos que ele tem que procurar ajuda, que tem remédio que acaba com tudo isso. Tá muito novo, né? E acontece, às vezes as pessoas ficam, é novo assim, vai tratar? Vai, ué, aconteceu, fazer o quê? Entendeu? Se tivesse acontecido um problema cardíaco, não ia tratar porque é novo? Né? Que vai preconceito tratar, que tem, né? Vai tratar, até a chance, né? Isso é uma coisa de psiquiatria, quanto mais você... isso serve para dor também, né? Tem aquela história que você acostumar com a dor costuma com você, né? Transtornos psiquiátricos também. Quanto mais tempo você ficar com sintoma, ficar esperando, entendeu? Mais crises der, né? Então a pessoa abandona remédio, entra em crise de novo, abandona remédio, entra em crise de novo. Isso vai gerando um quadro geralmente mais forte, mais difícil de tratar, acaba precisando de mais medicação do que quem faz um tratamento mais correto, mais contínuo. Tem gente que fala assim, não vou no psiquiatra, eu não sou louco, não é? Uhum. Tem muito ainda, né? Que fala essa isso, ideia. Quando chega alguém assim, né, nunca foi em psiquiatra e tal, principalmente, assim, às vezes criança, né, às vezes leva alguma criança para ser avaliada, né, eu falo, você sabe para que psiquiatra serve, né? Eu falo isso, para que psiquiatra serve, né? E psiquiatra serve para a questão do sofrimento. Então, do modo geral, é qualquer emoção ruim. Então, se a pessoa estiver muito irritada, estiver com muito medo, estiver muito triste, estiver muito desanimado, tiver muito ciúmes, todas essas emoções ruins, muito fortes, elas são objeto de tratamento psiquiátrico. Ou então comportamentos ruins, né? Que aí entra as questões dos vícios, né? Parte de transtorno alimentar, né? Ó, a Páscoa do Jardim Alvorada ligou para te mandar um abraço. E agradecer muito o carinho e o cuidado que você tem pelo filho dela, né? Que é seu paciente lá no CAPS 2. Muito obrigado. Né? E um abraço e muito obrigado por ter ligado para a gente, viu? A Beatriz da São Domingo ligou para deixar um abraço para você também. Falou que ela está assistindo na casa dela e está adorando assistir o nosso programa. Ô Beatriz, beijão para você aí, hein? Obrigado também pela audiência. Olha outra aqui, muito obrigado, doutor André, pelas coisas que o senhor está falando, porque o senhor está me ajudando muito. E eu te achei muito simpático. Aí, outro telespectador anônimo que está nos assistindo. Então vamos lá, doutor. Uma pessoa que começa a perder a disposição para comer, só quer ficar na cama, quieta, isolada, só fala no passado, não tem mais expectativa do futuro. Isso é um distúrbio mental? Isso é depressão? Isso tem tratamento, doutor? Sim. A maioria das pessoas que está com sofrimento emocional vai ter tratamento, entendeu? Vai ter um modo de aliviar esse sofrimento. Assim, o quanto melhora, o quanto a pessoa fica boa, depende, lógico, de cada quadro, depende do que está acontecendo, né? Eu estava aqui falando, algumas pessoas falaram histórias de depressão, tudo eu não citei, mas passou algumas vezes na minha cabeça hipotireoidismo, né? Que é deficiência do hormônio da tireoide. Tireoide é uma coisinha que a gente tem aqui no pescoço que produz um hormônio. A falta desse hormônio dá depressão. Dá um quadro que parece depressão. Se a pessoa tiver tendência para depressão, ela entra em depressão mesmo. Mas mesmo quem não tiver, fica lento, fica com raciocínio ruim, fica querendo só ficar encostado, né?
Outras coisas, às vezes, também acontecem, né? Eu já vi alguns casos, por exemplo, tinha uma paciente que ela estava achando que ela tinha voltado, que ela estava tendo um quadro de depressão, porque o quadro dela era diferente, não era depressão. Aí foi ver, ela estava com anemia. Uma outra estava com uma pneumonia atípica. Fazia uns 3 meses que ela estava com aquela tosse, aquela coisa, e não achava o que era. Uma pneumonia meio diferente, assim. E ela prostrada, né? E às vezes não dá muita febre. Então, às vezes, tem essas confusões, né, na medicina e... a psiquiatria é uma parte da medicina, né? A gente tem que ter uma ideia, uma noção boa de outros quadros que podem afetar, que pode confundir, tá? E isso tem que ser pensado também. Outro telespectador pergunta, doutor, o que é esquizofrenia? Isso tem cura? Esquizofrenia é uma doença, né? A gente costuma falar que às vezes a pessoa tem alguns sentimentos, algumas coisas, com alguns sintomas que não são muito usuais, né? Porque assim, ficar preocupado, praticamente todo mundo vai ter preocupação em algum momento da vida, tristeza todo mundo vai ter, né? A parte da esquizofrenia tem o paciente sente muito medo, geralmente. Ele está com medo muito grande de coisas que ele sente que estão acontecendo e que vão prejudicar ele, pessoas querendo machucar, vigiar, atacar, né? O mais comum é isso. Fica assistindo aqueles noticiários assim à tarde e já acha que aquilo tudo vai acontecer com ele, né? Sim. E a pessoa fica sem dormir, sem se alimentar, perde fome, né? Essa parte, esses sintomas maiores de sofrimento, o tratamento que a gente tem hoje resolve muito, né? A gente acaba conseguindo sumir assim, desses sintomas aí, 95% no mínimo desses pacientes para mais, né? Ou aliviar muito nos outros, que não, esses 5% vai falar que não melhora, assim, a gente alivia muito os sintomas. Tem uma parte da esquizofrenia que é menos falada, que aí as medicações atuais não funcionam tão bem, eles ainda estão precisando inventar umas coisas para ajudar, que é a parte de vontade. A esquizofrenia é uma doença que também atrapalha a vontade. Então, de fazer coisas, de trabalhar, de tudo, assim, né? Tanto da parte de interação humana, mas a parte de trabalho, de estudo. Então, acaba levando a um prejuízo na vida, né? Mesmo quando você controla esses sintomas da crise. Boa noite aos doutores. Doutor, o que é um surto psicótico? Como a gente avalia? A Vanusa da São Domingos, ela fala assim, senhor viu, o que levou um jovem matar uma mãe com 50 facadas que aconteceu em São João da Boa Vista? Isso você acha que é devido ao uso de cocaína? Porque fiquei traumatizada diante de tal caso. Você acha que foi um surto psicótico? Como isso pode acontecer? Tá. Pode sim. Não, com cocaína é facinho. Se a pessoa tiver tendência a ficar psicótica, usar cocaína, ela vai ficar psicótica. Ela vai ter uma crise. Entendeu? Tem um que vai ter na primeira vez que usar, entendeu? Tem um que vai ter depois de um tempo usando. Mas se a pessoa tiver tendência, ela vai ter essa crise. Porque a cocaína desencadeia muito forte isso. Mas pela cocaína, André? Pela cocaína. Entendeu? Tem gente que vai parar e não vai ter mais crise. O que a gente costuma considerar é o seguinte, até 9 dias depois tem uma chance muito grande de ser só culpa da cocaína. 1 mês a gente ainda leva em consideração. Se a pessoa parou faz mais de 1 mês e continua com sintomas, aí a gente já não pensa mais que é devido à droga. Mas é 1 mês sem usar para você considerar. Entendeu? Porque é um caso que chocou demais, né? E não só cocaína. Dá para ficar em surto com maconha. Tem vários pacientes, pessoas, e como existe esse discurso que maconha não faz mal, que maconha é natural, que maconha cura câncer, né? Bob Marley morreu de câncer por acaso, né? Entendeu? Então existe todo esse discurso, e esse discurso é muito perigoso nesse sentido, porque a pessoa às vezes entra em surto, está sofrendo, vai internado e continua acreditando que a maconha não faz mal. Entendeu? E esse discurso é terrível. Uma coisa é a pessoa querer usar independente do risco, independente do problema. Outra coisa é ela ficar falando que aquilo não faz mal nenhum, que é mentira. Entendeu? Então, ó, tá dado o recado. Maconha faz mal, cocaína faz mal.
Não tem desculpa. É que eu briso só que assim, quem usa cocaína não acha que tá fazendo um negócio que não tem problema, que não tem perigo. Mas faz escondido, não faz? Quem bebe demais, a mesma coisa. A pessoa não acha que tá fazendo um negócio que não tem problema. A pessoa sabe que tá fazendo uma coisa que é problemática. Ela quer fazer, ela, sei lá, tá num vício, não tá conseguindo se controlar, mas ela sabe que aquilo tem um problema. Quem usa maconha muitas vezes acha que não. Entendeu? Tá fumando ali 3, 4, 5 cigarros por dia de maconha, 5 baseados por dia, e tá achando que tá normal também. Não tá conseguindo estudar, não tá conseguindo trabalhar, mas tá bem, é que tá bom, é assim mesmo. Entendeu? E muitas vezes vai arrumando. Né? A pessoa às vezes vai criando histórias, né? Eu tentei aquela vez, não sei quem era ruim, e aí eu não consegui trabalhar, mas na escola não sei o quê. Então a pessoa às vezes vai entrando nessas ideias, a droga está atrapalhando a vida e a pessoa está achando que não, eu acredito muito a isso nesse ponto desse discurso. Você vê um jovem matar uma mãe com 50 facadas e falar, foi a cocaína, estava num surto devido à cocaína. É complicado, né? Então, é que, por exemplo, tem alguns tipos de surto que a pessoa não consegue reconhecer familiar. Por exemplo. A pessoa não sabe quem está na frente dela, assim, não consegue, não... Tem estudos mostrando, por exemplo, que em algumas crises o próprio reconhecimento facial fica prejudicado. A pessoa não consegue reconhecer faces. A pessoa não consegue reconhecer que emoção que está na face do outro. Se a pessoa está com raiva de mim, se a pessoa está alegre, se está triste, a pessoa perde esse reconhecimento e tem uma tendência de achar que as pessoas estão com face. A pessoa pode criar pensamentos, delírios de que, tipo, essa pessoa ali está preparando para me matar. E ele muitas vezes ataca antes de ser atacado. Tá? Então existem várias histórias nesse ponto aí. Né? Lógico que existe maldade no mundo. Tá, gente? A gente não pode fingir que não existe maldade, né? Que não tem pessoa ruim, não tem pessoa que não liga de causar sofrimento para o outro. Só que existe muitas pessoas com transtorno psiquiátrico. Eu tive um paciente esses tempos, tal, ele começou um tratamento, estava com pouca medicação, uma coisa e tal, e aí ele deu um surto de ficar agressivo e tal, e falou, não, eu sou ruim mesmo, eu sou uma pessoa má mesmo, eu menti lá pro médico e tal, não sei o quê. Aí mudou os remédios e tal, melhorou, agora não tem mais nada disso. Entendeu? Porque na hora ali da crise, do nervoso e tal, ele falou isso, mas não era real. Doutor, por que a depressão cresceu tanto? Tem causa? Ou você acha que é genética mesmo? Tem pontos genéticos também, entendeu? Mas a genética não explica o aumento, né? Porque assim, para a genética explicar o aumento de um problema, as pessoas com aquele problema têm que reproduzir mais do que quem não tem o problema. Então, teria que ser, tipo, quem tem depressão tem mais filho do que quem não tem. Né? Então, e aí aumentaria geneticamente. Então a gente pensa que são fatores ambientais, tá? Talvez a história do uso de algumas drogas, entendeu? Apesar que esse aumento não está acontecendo muito recentemente, isso está estável, apesar do que as pessoas pensam, falam, o uso de substância está estável. Né? Se pegar a estatística de uso de cocaína e crack, né, dá 0,5% da população no último ano. Então, 1 em cada 200 pessoas. Então, a gente tem essa... É porque quem usa causa um impacto tremendo, né? Na vida da família, da pessoa. Claro. Então, dá essa impressão. Mas se você pegar mesmo o total, não é nosso maior problema. Nosso maior problema é álcool, por exemplo. Que ninguém acredita que é uma droga tão perigosa, né? Falando nisso, vamos dar um recado, né, pessoal? Existem, né? Por exemplo, na Europa existe muito costume, né, da pessoa tipo toma uma lata de cerveja no almoço, uma lata na janta, às vezes até mais que isso, entendeu? Só que, por exemplo, às vezes a pessoa vai numa escalada, então tá lá tomando 2 latas no fim de tarde, daqui 2, 3 meses, 6 meses tá tomando 4, dali a pouco tá chegando com um fardinho em casa. Tá? Aí essa pessoa todo dia vai trabalhar com dificuldade de concentração, irritado porque está de ressaca, entendeu? Vai estar impaciente, a qualidade do sono de álcool é ruim, né? As pessoas o álcool eu durmo bem, não dorme, o sono do álcool é um sono ruim, entendeu?
Então, assim, de um modo geral, que a gente recomenda, no mínimo, 2 dias a semana, a pessoa não beba. Entendeu? Se a pessoa não conseguir passar 2 dias sem beber, isso já é um mau sinal. Entendeu? Teu organismo já está tão adaptado com o álcool que ele está reclamando da falta do álcool. Tá? Então, isso é um cuidado de tomar. E eu estou falando isso porque, assim, aquela coisa, quem tá totalmente alcoolizado, caído na sarjeta, é fácil de ver que está com problema com álcool, né? Entendeu? Agora, quem está lá, trabalha todo dia, entendeu? Não demora para perceber. Entendeu? E às vezes vai tendo outros prejuízos, atrapalha a família, né, rende menos no serviço, é despedido, e demora às vezes para perceber que não, é aquele, vamos lá, aquele meio litro de pinga que eu tomo à noite, aqueles 400 ml de pinga que eu tomo à noite, que está me causando isso. Quantos casamentos foram desfeitos por causa do álcool? Sim. Né? O álcool é uma causa muito grande de divórcio, né? Muito, muito. E aí a gente vai para álcool, né, tem estatística de até 10% de dependência. Que é muito alto. É 1 em cada 10, é gente para danar. E se você colocar que aí metade da nossa população é abstêmia, praticamente, né, fica... É, realmente mesmo. Ó, tem uma pergunta aqui que também achei muito interessante. Um telespectador que está perguntando para o doutor André como reconhecer uma pessoa que tem perfil suicida. Acho que assim, os sinais, essa história... A maioria dos suicidas vai ter algum transtorno psiquiátrico, tá? A conta é mais ou menos 9 em cada 10 aí. E muitos desses podem ser tratados. Uma coisa que me chama muita atenção é que recorrentemente, quando a gente recebe notícia, né, por exemplo, teve o suicídio de tal pessoa, tal nome. Por exemplo, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp do CAPS. Entendeu? A gente pergunta, era paciente, tem prontuário? Entendeu? Aí eu chego no meu consultório, eu vou checar também. Tipo, às vezes a pessoa passou comigo 5 anos atrás, né? Eu não guardo de cabeça o nome. E você vai ver, não tem tratamento. A pessoa não passou nem no CAPS, no tratamento, nem no... Sim, lógico que tem outros profissionais, tudo, mas, por exemplo, às vezes você sabe uma pessoa de uma renda mais baixa que não vai passar pelo SUS. Não vai no consultório. E não tem prontuário. Ou seja, as pessoas às vezes nunca pediu ajuda, nunca chegou a receber uma ajuda. Então a história do suicídio, eu acho que é isso, sabe? Você vê uma pessoa que está abandonando atividade, está em muito desespero. Tá? Um ponto que eu acho que eu gosto de falar, que eu falo para os pacientes, acho que eu vou falar aqui também, né? Eu falo particularmente para os pacientes, mas eu vou falar aqui também, de onde vem nossas ideias de morte como descanso. Entendeu? Da onde tiraram isso? É que é bom morrer. Não, que você vai descansar. Eu falo, eu acho que é uma coisa que a gente fala assim, muito em velório. Quando alguém morre, a gente chega, agora descansou, a gente aqui que está sofrendo, tá rindo lá de cima da gente. E aí, quando a pessoa entra num estado de angústia, um estado de depressão, essa ideia da morte como resolver os problemas, como solução, vou parar de sofrer se eu morrer, as pessoas vêm com essa ideia, né? E eu falo, né, para quem está com depressão, aqui eu já vi gente igual você que melhorou, tá? Lá do outro lado eu não sei o que acontece. Melhor ficar aqui, né? Aqui eu tenho essa opção. Ó, gente, infelizmente as ligações estão encerradas, senão o doutor não vai embora daqui hoje, tá? Mas vamos lá. Doutor, os biotipos corporais têm influência, assim, tem tendência com alguma doença mental? Em caso de gravidez, assim, como a criança é criada pela família, ela pode desencadear alguma doença psiquiátrica não tratada, assim, pode levar até a depressão e até o suicídio? Assim, em caso de tratamento, todos da família têm que saber lidar com o paciente? O Roberto pergunta. Acho que tem várias perguntas, né? Acho que a história da criança, né? Da família. A família lidar com o paciente. Vamos começar por aí. De um modo geral, é legal que as pessoas pensem sobre o jeito de agir, sobre o jeito que está tratando, sobre o jeito que está se relacionando, tá? Isso vale para todo mundo, para quem tem paciente em casa ou não. Tá? Teu relacionamento é baseado no quê?
Em ficar bravo com o outro? Eu fico bravo com você quando você não faz o que eu quero, quando eu não faço o que você quer, você fica bravo comigo? Né? Tem relacionamento que a base é essa. É conseguir a coisa um do outro ficando bravo, ficando mal, entrando em desespero, brigando. Esse relacionamento tem tendência para se romper. Tá? Isso vale para todo relacionamento. A gente pensa muito em relacionamento, de rompimento de relacionamento homem-mulher, né? Mas existe o rompimento de relacionamento de pai com filho. De mãe com filho, aliás, né? Até que é mais aí, né? E rompe. Se apertar esse relacionamento, se for desgastando, chega um ponto que rompe. Né? E rompe por quê? Porque é baseado em coerção, é baseado em fazer o outro sentir mal para agir do jeito que eu quero. Isso, quando alguém te trata mal, você quer ficar longe. É verdade. Então a tendência é de levar um sofrimento. Boa noite, estou assistindo o programa e gostando muito do tema de hoje. Doutor, gostaria de saber, eu sinto um aperto no peito, às vezes dificuldade para respirar. Isso é sintoma de ansiedade? Pode. Essas histórias têm a questão de descartar outros problemas. Entendeu? A pessoa pode ter asma. E de vez em quando dá uma crise. Então, às vezes, isso tem que ser pensado também, se não tem outra explicação, se tem outra coisa. Tem uma causa de mal-estar que é bem comum e que é uma coisa clínica e as pessoas fazem muita confusão do jeito de resolver isso, tá? Hipoglicemia. Hipoglicemia é ficar com pouco açúcar no sangue, tá? Que jeito que isso acontece? Você passa um tempo longo sem comer, aí você come açúcar. Dali 1, 2 horas, o açúcar vai subir muito, depois ele vai cair muito. E aí você vai passar mal. Então isso tem uma confusão. A doutora deve atender, né? Tipo, deu convulsão, não deu, né? Deve chegar muito mais até para a doutora Claro. para mim. Confundir com uma convulsão, né? Um desmaio por causa de um problema cardíaco. Né? E as pessoas acreditam que eu tenho hipoglicemia, eu tenho que comer doce. Na verdade é o contrário, tá? Quem tem hipoglicemia só pode comer doce de sobremesa. Almoçou, aí você come o doce. Jantou, aí você come um doce. Foi, acabou. Se comer no fim da tarde lá, tomar uma lata de coca, almoçou meio-dia, tomar uma lata de coca 5 horas, 6 horas, tá baixando, tá caindo. Quem tem essa tendência, né? Doutor, é importante toda criança, ao passar por um trauma, ser acompanhado por um profissional? Na verdade, as pessoas têm muito isso com criança, mas criança é muito contrário. Tá? A criança ela está aprendendo como o mundo funciona. Ela tem capacidade de se adaptar ao mundo. Então, de um modo geral, eu estava na história da criança, a criança viveu aqui agora, né? A criança vive presente. Então, se a gente não ficar muito, às vezes, prendendo a criança no sofrimento, porque às vezes a gente fica tentando hipercompensar, compensar um sofrimento que a criança está passando. Então a criança passou por uma situação ruim, então vamos agradar bastante ela. Quando ela demonstrar tristeza, a gente vai agradar mais ela ainda, para tentar sumir com a tristeza. Não vai sumir, vai aumentar. Não parece natural, parece contrário do que as pessoas pensam, né? Contrário do que a gente costuma pensar, mas faz mais sentido nesse ponto de um sentimento ruim se manter existindo se você ficar muito em cima dele. Então, em crianças, com um cuidado muito grande quando acontece um trauma, uma coisa é essa. É ajudar a criança, e isso vale para o adulto também, é a gente seguir a vida, entendeu? Buscar maneiras de ser feliz. Então, uma criança está com sofrimento, vamos tirar ela, vamos levar ela para fazer coisas boas, vamos levar ela para se desenvolver. Outra pergunta também que eu achei muito interessante que veio aqui, doutor. Doutor, como identificar o perfil de uma pessoa que é psicopata? A maioria dos psicopatas, né, existe muito essa ideia do psicopata como aquela pessoa que mata. Tá? E, na verdade, em psiquiatria a gente não fala mais de psicopata, a gente fala transtorno de personalidade antissocial. Antissocial não é pessoa tímida, tá, gente? Que não quer ver gente, tá? Antissocial é quem é ruim. Em psiquiatria, pelo menos o termo, né, personalidade antissocial é para isso, que é o antigo termo psicopata, sociopata. A principal característica é que a pessoa não tem empatia, a pessoa não liga para o sofrimento do outro. Não é que, às vezes, não é que ela gosta de ver o outro sofrendo, às vezes não gosta, ela simplesmente não liga. Se o outro sofrer ou não, eu vou fazer o que eu quero
Se causar sofrimento, azar, entendeu? E então nisso muitos se envolvem em golpe, né? De dar golpe nos outros e não tá se importando, não sente vergonha, não sente ansiedade, né? Não tem aquela coisa, a pessoa fez um negócio mal errado e está ali agindo como se não acontecesse nada, né? Então a característica principal do psicopata, na verdade, é essa falta de empatia, de conseguir se importar com o sofrimento dos outros. Igual aquele moço, aqueles 2 moços que entraram numa escola, né? Atirando, né? Teve alguns casos, assim, né? E esses perfis, eu acho que é uma coisa do lado de personalidade, e eu acho que vai uma coisa para um lado de uma personalidade muito teatral, uma coisa de tipo, eu preciso chocar o mundo, eu preciso me vingar do mundo, porque o mundo foi muito ruim comigo, o mundo é horrível e eu vou mostrar para todo mundo. É uma coisa muito de vingança, né? E chamar atenção para si também, né? É uma coisa de atenção e vingança, né? O mundo não foi do jeito que devia ser comigo, então eu vou me vingar desse mundo. Porque não é tipo assim, ó, aquela pessoa ali foi ruim comigo, tipo, me judiou de mim na escola e agora a gente é adulto e eu vou lá me vingar dela. Não é isso. Entendeu? Às vezes o cara já formou, já saiu, todo mundo já estudou com ele, já saiu da escola, os professores já trocaram, ele vai lá e entra na escola. Então é uma coisa de vingança contra o mundo, assim, o mundo Porque aquelas pessoas mesmo não fizeram nada para ele, né? Não tem nem acompanhado, né? Doutor, como posso ajudar alguém que tem crises de ansiedade? Do modo geral, a história, você me falando, né? Ajudar a pessoa no sentido de busca de ajuda, tá? Da pessoa entender o que está acontecendo com ela, tá? Tentar fazer uma coisa interessante que eu falo para os pacientes, você tem que pensar a pior coisa que pode acontecer. Muitas vezes a pior coisa que pode acontecer, que eu falei no momento da história de passar fome, quem está devendo, você vai passar fome. Entendeu? Muitas vezes, a maioria das vezes não chega nesse ponto. Está acontecendo um negócio ruim, você está angustiado com aquilo ali, mas a pior coisa que pode acontecer daquele problema ali, você consegue resolver. Não vai afetar a tua vida, às vezes não vai acabar com nada e você está ansioso ali, você está com aquilo. Mas ninguém vai morrer por causa disso, né? Entendeu? E essa história, para a maioria das situações que a pessoa está ansiosa, não vai morrer ninguém. E esse é o ponto de pensar, essa história de pensar na pior coisa possível, acalma muitas vezes por causa disso. Porque o ansioso, ele para no problema, né? Eu estou devendo, eu estou devendo, eu estou devendo. Às vezes ele tem patrimônio para resolver, entendeu? Ele tem outras formas de resolver, entendeu? Ou então, não, estou com tal doença. Né? E isso para, às vezes, coisas simples. Estou com uma infecção de urina. Nossa, eu estou com uma infecção de urina. Nossa, eu estou com uma infecção de urina. Tá, você vai tomar 7 dias de antibiótico, 90% vai sarar. Mas a ansiedade mantém a pessoa presa no problema, por mais que ela saiba a solução. Doutor, uma pessoa que surta de repente, chora, depois não se lembra. Mesmo com o uso de medicamentos, não melhora. E tem aquela anemia dos italianos. A anemia pode ter influência? Se for aquele o traço talassêmico, né, geralmente é uma anemia muito fraquinha. Ao menos que a pessoa resolver praticar corrida, entendeu? Pedalar 100 km, correr 10, não vai afetar. A pessoa vai conseguir fazer exercícios, coisas, tudo. Vai ser um pouquinho menos do que a média, mas, no modo geral, vai. Para uma anemia deixar derrubada, deprimida, ela precisa estar forte. Então, não é esse traço talassêmico. O que existe, né, é a questão da depressão resistente ao tratamento. Então, um tratamento de depressão, basicamente, geralmente você escolhe um antidepressivo, né, você analisa o caso, você viu que é depressão. Você vai escolher um antidepressivo, você vai com ele até o fim. Ou seja, até dose máxima. Chegou na dose máxima, não melhorou, você vai com um segundo antidepressivo em dose máxima. Quando você termina o segundo, é que você considera que a depressão é refratária. Né? Então, um dos pontos, às vezes você vê casos, não, minha depressão não melhora de jeito nenhum. Você vai analisar a história, a pessoa nunca saiu de dose mínima. Às vezes tomou mais de 2, 3 tipos diferentes, mas sempre em dose muito baixa de antidepressivo. Uma outra coisa sobre depressão, que muita gente confunde, né? O uso de calmante. Né?
tarja preta, diazepam, clonazepam, prazolam, lorazepam, acho que são os mais comuns, né? Tem roipinol, que algumas pessoas tomam, flurazepam. Eles não têm um efeito antidepressivo. Então, se realmente for um quadro de depressão, a tendência é que esses remédios não tirem. Ele vai ajudar, vai aliviar, vai ajudar a dormir e tal. E muitas pessoas começam a tratar a depressão, e a história que eu estou falando da história do sono, né? No começo teve a história do sono. Muita gente acha que tem problema de sono, eu tenho problema de sono, eu tenho problema de sono, eu tenho problema de sono. Eu falo, não acha que você tem problema de sono, porque o tratamento vai dar errado. Você depressão vai melhorar, sono, né? Vai largar o antidepressivo, ficar tomando só remédio para dormir e a depressão vai voltar. Entendeu? E porque a maioria dos antidepressivos que a gente usa hoje não dá um sono, né? Então, a depressão tem cura? Quando é assim, primeiros vez que tem, segunda vez que tem, é uma coisa. Se já teve muitas vezes, já deu muitas crises, isso é uma doença crônica. Ou a pessoa está há muitos anos com depressão, isso já virou uma doença crônica. Entendeu? A pessoa tem depressão e se ficar sem tratamento vai voltar a sentir a depressão. Eu falo de pressão alta, a pessoa ficou um dia sem remédio, se for lá medir, a pressão já subiu. Depressão, se a pessoa estiver muito bem, às vezes ela vai largar o remédio, ela vai piorar dali 6 meses, ela vai piorar dali 1 ano, 2. Só que dependendo da história que essa pessoa tem de depressão, você desiste dessa história de tirar remédio, porque a chance de voltar é muito alta. E aí a pessoa vai sofrer tudo de novo, né? E história, né, eu falo história de transtorno mental não tratado, né? Geralmente é uma história de baixo rendimento escolar, baixo rendimento de trabalho, oportunidade perdida, às vezes a pessoa inicia um estudo e abandona, relacionamentos perdidos, né, que a pessoa tá mal tal, e acaba rompendo, acaba não dando certo. Então é uma história que vai atrapalhando ao longo da vida. Você vê os casos que não tratam, que tem coisas há muito tempo. Né? Vale a pena tratar. Vale. Ó, e outra pergunta também de um assunto que a gente nem falou quase aqui, né? Um telespectador lembrou. Falar um pouquinho sobre o transtorno do pânico. Doutor, o pânico é diferente da depressão? Sim. O pânico em si mesmo, síndrome do pânico, seria assim, tipo, seria o maior medo possível de você sentir de uma vez. Seria uma coisa assim que a gente tem pra, sei lá, quando alguém enfia uma arma na nossa cabeça e falar que vai matar a gente. Aí é pra dar pânico. Em algumas pessoas, esse alarme, esse estado emocional de risco de vida muito forte, ele dispara do nada. Ele dá uma desregulação que ele começa a disparar sozinho. Então, por exemplo, se a pessoa tiver crise de pânico, ataque de pânico, sensação de que vai morrer, o pânico é isso, né? Uma sensação de que vai morrer, uma respiração acelerada, né? A falta do ar, transpiração, tremor, às vezes a vista fica turva. Né? Se a pessoa tem essas sensações por causa de alguma coisa, tipo, ela tem medo de aranha, ela viu uma aranha e dá essa crise. Isso não é síndrome do pânico. Isso é fobia com um ataque de pânico, né? Então tem muitos quadros, por exemplo, às vezes a pessoa está com depressão, começa a dar ataque de pânico, né? Mas tem gente que tem só a síndrome, só o ataque do pânico. E pode ser muito limitante, né? Porque aí a pessoa dá uma crise, por exemplo, dentro do ônibus, aí ela fica com medo de entrar no ônibus porque ela acha que vai ter a crise de novo. Só que a crise às vezes não tem nada a ver com o ônibus, né? É uma coisa que aconteceu por acaso ali. Então você tem que tratar isso, parar de ter crise, tá? Eu falo que é um dos tratamentos mais... A pessoa chega achando que vai morrer, né? Que vai morrer, e você faz o tratamento e some. Né? É muito bom. Depois cria medo da canseira. Depois que cria medo da canseira, porque a pessoa tem que enfrentar o medo para o medo sumir. A gente some com a crise. O medo tem trabalho para a pessoa, um trabalho para terapia, muitas vezes, né? De poder o psicólogo ajudar a pessoa a lidar com isso, né? Para conseguir fazer esse medo ir embora. Cansou, doutor? A hora se vai, né? Hoje você viu muitas perguntas, bastante, né? O pessoal querendo saber de pânico, depressão, ansiedade, suicídio, né? De tanta coisa. Isso deixa a gente muito feliz, né? Porque vê que as pessoas querem aprender mesmo, né? E é esse nosso intuito aqui. A gente fica... Vocês não têm noção da alegria nossa em ver tanta participação, né?
O programa se estendeu além até e o pessoal vê, junto, né? Nos dias seguintes a gente vê, né? Ele vai encontrando um ou outro, te vi, né? A gente vê o alcance que tem, né? Mas já vou ter leva informação. Que deixar aqui que você tem que voltar, Não, porque a gente viu que é um assunto que o pessoal tem muito interesse, né? Eu gostaria então de agradecê-lo, André, agradecer de coração, né, sua disponibilidade de vir aqui, falar de um assunto assim que você vê que tantas pessoas sofrem, muitas vezes não procuram ajuda, estão sofrendo, e a gente poder fazer um pouquinho que seja por essas pessoas, para que elas procurem ajuda, eu acho que já vale a pena a gente ter estado aqui hoje, né? Com certeza, né? É sempre muito bom estar aqui, eu gosto. E é uma coisa que dá essa oportunidade mesmo de levar essa informação para mais gente, né? A gente fica, como médico, você fica geralmente ali com a família, com o paciente, né? Então você poder falar para uma audiência maior, saber que isso vai alcançar pessoas que às vezes não iriam buscar ajuda, não iriam buscar informação sozinhos, e estão podendo receber, né? E estão incentivando essas pessoas a se cuidar, né? A viver melhor. Quem está, às vezes, aí, uma questão da prevenção também, né? Das pessoas se cuidarem, do exercício, do sono, né? De ter uma vida melhor, né? Uma vida mais saudável. Então já fica aqui o convite para que você volte outras vezes. Eu gostaria de lhe oferecer, né, o presente do Empório da Beleza, né? E te convidar para você ir até lá. Logo também teremos o dia do namorados, né? Então, dia 12 tá aí, né? Então a esposa, né, a eterna namorada, a gente espera que esteja lá. E a todos vocês que ligaram e participaram do nosso programa Saúde, mais uma vez, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, doutor. Muito obrigado. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Empório da Beleza, sua loja de perfumes, maquiagens nacionais e importados. Natura pronta entrega. Esqueceu de comprar o presente? Sem problemas. Empório da Beleza aberto até às 21 horas e domingo até às 13 horas. Estacionamento fácil e gratuito. Venha nos fazer uma visita. Mococa merecia uma loja assim. Supermercado Sempre Vale. Aqui eu brinquei com as cores nesse ambiente. Peguei este estofado maravilhoso, gente, todo em veludo. Você não tem noção que delícia que é. Num tom de bois de rose, um rosa envelhecido. Conjuguei com a namoradeira, com a poltrona, olha, em tons de Tiffany, lindas. E para dar aquele tchan, levantar o astral, nós jogamos inúmeras almofadas, todas coloridas. Olha só que charme que ficou. O transmissor é pequeno, mas o perigo é grande.
Sabe de quem estamos falando? Do Aedes aegypti, o mosquito transmissor de dengue, febre amarela, febre chikungunya e zika vírus. Doenças que podem ser combatidas com ações simples para evitar água parada, como colocar areia nos vasinhos de plantas, cobrir pneus e manter calhas limpas. Campanha Unimed contra o Aedes aegypti. Com você, pela saúde. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário.